Há 5 anos atrás, cheguei em Los Angeles com um sonho. Um dia, fazer um longa-metragem de ficção científica. E por 5 anos eu dirigi propagandas e documentários para as maiores empresas do mundo. E me preparei para um momento. Gravar um curta-metragem que seria a primeira etapa de uma sequência de filmes, séries e jogos de videogame que eu planejo há mais de 10 anos. Essa é a história de como conseguimos chegar nos maiores estúdios de Hollywood e ter a oportunidade que a gente sempre sonhou. E a nossa jornada começa em Washington, fazendo uma visita de locação. Entra, velho. Susto! Entra aqui com o negócio velho. Ai, baby! Sério, tô falando. Você tá creeping me out! Eu não tô zoando. Bom, pessoal, como vocês podem ter visto aí, a gente tentou abrir a gravação aqui do vídeo, mas eu ouvi alguma coisa no mato, tinha uma carcaça de animal ali perto, eu falei, Ana, vamos dar no pé que aqui não vai ser o melhor lugar, porque, né, o engajamento vai ser alto demais, dependendo do que acontecer aqui. A gente foi tomar café da manhã, num lugar muito gostoso, e, cara, a mata aqui é absurdamente incrível. Olha isso, caracas! Mano, olha esse lugar, mano. Olha isso, mano. Dá pra gravar aqui já. Vamos começar o filme, mano. Caraca, velho. Olha o silêncio. Você tá falando, não dá pra... Eu sei, desculpa. Embora eu tenha tentado encontrar lugares que eram mais perto de Los Angeles, Forks pra mim era o lugar ideal pra gente gravar esse filme, que é um filme justamente sobre o futuro em que a natureza tomou conta da Terra novamente. Então, essa sensação de escala e natureza intocada era extremamente importante pra história. Por isso, embora eu tenha tentado, o único lugar que eu tinha encontrado que seria ideal pra gente, por coincidência, era também o lugar mais chuvoso da América do Norte. E como vocês sabem, água e câmera não costumam combinar muito bem. E se vocês querem saber mais sobre como ter uma carreira no audiovisual e o segredo por trás das técnicas que eu usei para chegar até aqui, é só se cadastrar aqui no link na descrição para ser avisado das novidades da Pilha Academy, porque eu não quero ficar falando muito sobre isso aqui no canal. E a gente parou numa diner muito gostosa. Tipo, uma diner não, um lugar de café da manhã muito legal. E aí eu quero mostrar um pouco de como é aqui. Tem uma música de ambiência assim, tipo anos 30, você já entra na atmosfera. E uma das coisas mais complicadas de gravar num lugar tão isolado é que coisas como comida, por exemplo, não é tão simples. Aqui estávamos chegando no Parque Nacional, então ainda tinha uma pequena infraestrutura. Mas no parque em si, eu tive que levar minha própria panela, meu fogão elétrico, para preparar um miojo ali no quarto, porque não tinha opção realmente. A Annie e eu passamos 2 dias nesse lugar e encontramos trilhas e fomos fazer essa visita de locação para entender aonde exatamente a gente ia gravar qual cena. A gente tinha cena tanto na praia quanto na floresta também, e o que a gente fazia era usar a câmera do próprio iPhone para simular como a gente queria gravar as cenas, e depois a gente já tinha um plano bem eficaz na hora de chegar e gravar, porque a gente sabia que a gente teria pouquíssimo tempo, fora todo o risco de chuva e todos os contratempos possíveis, porque o hotel mais próximo da trilha que a gente estava gravando era a 1 hora de distância, então todo dia a gente tinha que acordar praticamente 3 horas da manhã para conseguir estar na trilha na hora certa e poder gravar. E sem ela, nada disso teria sido possível. A grande Helena Sardinha, nossa produtora, fez isso tudo acontecer, assim como encontrou o nosso principal talento, que é a Juliana, que tinha acabado de sair do set de Griselda, uma série bem grande da Netflix. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que não são atores também. Esse é o Nico, um menino que eu encontrei na beira de uma estrada de terra. Eu perguntei pro pai dele se o filho dele não era ator. Ele me lembrou um Anakin Skywalker, era a pessoa perfeita para fazer o papel de um caçador. Porque assim que eu encontrei ele tava literalmente descalço com arco e flecha na mão. Eu já falei com o pai dele e com a irmã, que também fez parte do filme, e a Ana tirou essa foto linda. Eu dei muita sorte de encontrar uma família tão incrível, e o Mateu, que era o pai deles e vocês vão conhecer em breve, é uma referência de quem eu quero ser se eu for pai um dia. Nico's in the wild. He's making everybody's spears today. This is a great gift of having a child hunter in our midst. What about here? Did you make one for Andre? Yeah, I did, and he really liked it. Até hoje eu tenho essa lança que ele fez pra mim, e o pai dele sempre manda fotos das pescas que eles fazem lá no Alasca. Mas como o Nico era muito novo, ele tinha só 8 anos, a irmã dele também tinha um potencial muito grande pra isso, e ela também veio junto com ele, caso não desse certo. E ela acabou sendo a nossa escolha, vocês vão entender por quê quando a gente chegar no dia a dia da gravação daqui a pouco.
A Catherine era outra atriz que tava lá, que abriu o filme, e eu sempre gostei muito de trabalhar com ela. A gente trabalhou em diversos comerciais juntos. Ela morou no Brasil por muito tempo, então ela também fala português. Ela tem um magnetismo muito natural dela quando ela aparece na tela. E a Ames também tava com a gente. Eu conheci ela, na verdade, quando ela trabalhava na Red, que é a marca de câmeras, e eu sabia que ela seria muito talentosa nesse papel, porque ela é extremamente expressiva e tem uma fisicalidade muito imponente também. A equipe toda se encontrou no aeroporto de Los Angeles às 4 horas da manhã para seguirmos para essas 3 diárias que acabariam sendo apenas 2, mas vamos descobrir em breve por quê. Todos se instalaram no hotel e foi engraçado que o meu quarto e o da Ana se tornou uma espécie de lugar de congregação, então todo mundo fazia reuniões lá, e o Dennis, que estava gravando o making off e também produziu o filme, já estava aí captando conteúdo. No dia seguinte ainda não estávamos enfrentando muita chuva, felizmente, embora tivesse um frio desgraçado. A gente acordou 4 horas da manhã para pegar a estrada e ir para a primeira locação, que era a Árvore da Vida, e foi nessa oportunidade aí que eu aprendi a dirigir uma van, né? Era o carro mais difícil de dirigir, então eu tomei essa responsabilidade. A equipe foi fazer uma visita técnica rápida e descobrimos que tinha uma cachoeira ali que não tinha na visita de locação que eu fiz por conta das chuvas. E Ana Mendes, nossa ilustre diretora de fotografia, foi medir a luz dentro da gruta. E aí? E aí? Eu tava medindo a luz lá dentro pra gente ver a exposição. É avaliar direitinho onde a gente pode posicionar o objeto pra ele estar de uma forma natural dentro da caverna, mas que a gente ainda tem informação suficiente pra nossa câmera. E é isso que eu vou conversar com o André agora. Sensacional. Que hora só? Agora, Denis, vamos descobrir juntos. São 7h56. Vamos começar o dia. Com toda a frota estacionada, a equipe de câmera já começou a fazer a montagem da câmera, e aí a gente tinha o mitológico Mailson Soares, né, que é uma das grandes potências do audiovisual brasileiro aí. Ele tava fazendo a primeira assistente de câmera, e vocês podem ver o Patrick, que era o nosso engenheiro de som, eles estão tentando usar o timecode para sincronizar o som com a câmera. Só que foi aqui que a gente descobriu que tinha um problema. Que, teoricamente, especificamente em Seattle, é o primeiro assistente de câmera que traz a claquete, não o engenheiro de som, que ela é uma ferramenta essencial para você poder sincronizar o som na pós, não é verdade? Então, a gente achava que o engenheiro de som ia trazer a claquete e o engenheiro de som achava que a gente ia trazer a claquete. Portanto, ninguém trouxe a claquete e nos restou recorrer a algo que é extremamente amador, mas é o que tinha pro dia ali, que era bater palmas até a gente encontrar uma claquete, na verdade, eventualmente. Então, primeiro problema de muitos que está por vir, porém, esse já foi solucionado, embora tenha sofrido bastante para sincronizar o som na edição. Principalmente porque a câmera não gravou o áudio interno. A gente estava do lado de um gerador, então o som aqui não tá muito bom para vocês, porém, essa é uma reunião de segurança e briefing típica aí de um início de uma gravação. A Helena deu os parâmetros de segurança para todo mundo, informou onde fica o banheiro, onde fica o kit de primeiros socorros e qual é o plano do dia. So I want you guys to do the best job you can possibly do. Come to me if you have anything you can solve, and if anything happens again, it's my choice. so I'll keep that in mind. Thank you so much, guys. E uma das coisas mais importantes pra mim é que eu que tinha feito a escolha de vir gravar num lugar tão isolado, com tanto risco de chuva, então todo esse risco eu estava assumindo e não era culpa de ninguém, qualquer consequência oriunda dessas escolhas. Isso é um lugar muito isolado, então esse é um lugar bem assim, que a gente não pode errar, senão a gente não tem como arrumar esse erro. Enquanto a gente tava arrumando a câmera, a Nicole já tava fazendo a maquiagem na Catherine, e o objetivo da maquiagem era acentuar a sensação de frio que ela tava sentindo, porque é importante a gente acreditar que ela é um humano desde o começo. Essa primeira cena que a gente tava gravando embaixo da Árvore da Vida era sobre a nossa personagem encontrando um artefato importantíssimo para ela poder ajudar alguém que ela se importa muito. E para esse projeto a gente escolheu a Arri Alexa Mini LF, assim como a Arri Signature Prime para usar como lentes, porque a gente gosta muito dessa precisão de cor e nitidez que esse pacote entrega. E o sensor maior da Mini LF permite que a gente consiga registrar todo o escopo dessa paisagem tão épica. Eu sei que vocês têm curiosidade para saber que aplicativos que eu mais uso no set, e um deles chama-se o PDF. Tenho usado o PDF praticamente todos os dias, é uma ferramenta incrível para você lidar e destravar o potencial do seu PDF, seja no trabalho ou na escola. Ferramenta super fácil de usar, você consegue ajustar textos, você consegue criar formulários, você consegue assinar documentos e fazer anotações em PDFs que você quer, assim como milhares de outras coisas. Ele já tem um IA embutido que você consegue resumir o documento que você tem aqui, assim como conversar com o documento e fazer perguntas e ter respostas baseadas na informação que você está oferecendo aqui. Outra vantagem super legal é que você pode compartilhar esse PDF através de e-mails, links, QR codes e diversas outras formas, que fica super fácil de você mandar para um cliente, por exemplo, quando
você precisa assinar um formulário, que também você pode fazer pelo próprio PDF. Esse programa está disponível para todas as plataformas e ele é muito mais acessível do que as principais ferramentas de edição de PDF aí que você tem no mercado. E eles ainda oferecem uma garantia de 30 dias, então você pode testar sem compromisso. Eu tenho usado essa ferramenta todos os dias e eu recomendo demais. E você pode aproveitar a promoção de Black Friday, clicar no link aqui na descrição que eles estão com um descontaço de até 50%, vale muito a pena e você ainda vai estar apoiando o canal. Muito obrigado. E agora vocês vão ver ao vivo como a gente pode estar comemorando a superação de um obstáculo por um problema que vai tirar metade do nosso dia de gravação. O bagulho foi louco, hein? Aí, no meio da floresta, o computador do Dennis arrumou até a internet onde não tinha, onde não existia. Muito legal, bacana, temos bons shots, Gente, algumas... a gente não tem o stand do... Um minutinho. Tá bom. A gente não tem o stand do... Steadicam. A segunda metade da nossa diária era inteiramente dependente do Steadicam, e para o Steadicam conseguir funcionar, a gente precisava de um stand. Porém, como era um parque nacional, planejamos o filme para não ter nenhuma luz e, portanto, não precisar de nenhum stand. Jesus, você pode fazer uma atualização? Claro. Fala pra mim, o que tá acontecendo? Qual que é a situação? Tá tudo tranquilo, velho. Tá tudo certo, porque a gente tá num lugar que é fácil de achar as coisas, né? E aí... Aí a gente não tem algumas coisas que a gente... Um achou que ia ter, o outro achou que ia ter e nenhum dos dois trouxeram. Sabe que, assim, situações de alto estresse, onde você tem que estar mais calmo, só que é o mais difícil, não é verdade? Falo, a escolha de estar aqui foi minha, não foi de vocês. Erros são meus, porque eu tomei essa decisão. Falei, cara, aborta tudo, a gente vai fazer ensaios hoje, porque são takes bem complexos, e depois, quando tiver Steadicam, já tá todo mundo calibrado. E vamos pra cima. No dia seguinte, com o equipamento em mãos e a claquete também, estávamos prontos para começar, já tendo ensaiado no dia anterior, mas já tendo perdido praticamente 30% do nosso tempo de gravação. As soon as Catherine gets in, we're gonna rehearse with her. Second, we're gonna fill her in, and we gotta go. Ok. Okay? Essa é a Desirê, produtora primeira assistente de direção, herói nacional. Sem ela, não sei o que seria da minha vida. Então ontem a gente ficou até, sei lá, 2, 3 da manhã para organizar o nosso cronograma. Tive que fazer alguns sacrifícios, cortar algumas cenas. Qualquer coisa que a gente tenha que cortar a partir de agora vai realmente machucar o filme, assim. É usar uma mentalidade um pouco de publicidade agora, no sentido de eficiência. Pode falar, Ana. Eu gosto de falar assim. Parte da equipe é daqui, parte da equipe mora aqui, mas é do Brasil. Então a gente tem pessoas do mundo inteiro, na realidade. E isso faz com que a gente tenha soluções que surgem de diferentes lugares e diferentes mentalidades. Então nessas horas é muito importante a gente ter esse tipo de estrutura pra gente poder executar da melhor forma possível, se Deus quiser levar os 3 pontos pra casa. Nessa cena, uma das personagens ia estar doente na floresta e a outra já saberia que os caçadores estão por perto. E o que eu gosto muito da Juliana é que ela tem um método que ela gosta de ouvir uma playlist que eu envio pra ela antes pra entrar no personagem. Nessa parte de ensaio, nosso objetivo era deixar a atriz o mais confortável possível. Want some body warmers? You good? Principalmente porque tava chovendo e muito frio, então a gente tava sempre preocupado com isso. Nossa atriz tá pronta, mas a maquiagem tá atrasando muito. A gente basicamente já era pra ter terminado esse shot. A gente nem começou ainda. Então isso é um efeito, né, que vai afetar muita coisa aí ao longo do dia. Essa era uma cena que a gente precisava de muita precisão também, porque o Adam, que era nosso operador de Steadicam, que já trabalha com o Pedro Pascal, inclusive, tem muita pressão para acertar os takes, porque ele tá carregando muito peso. Então, era muito importante ter essa precisão, também porque era um terreno acidentado, então ele não tem tantas chances para acertar. Fora que, óbvio, que o nosso tempo tava super apertado. A gente montou uma base que deu muito certo, onde ficava o monitor, e ao mesmo tempo eu tirava intervalos bem curtos para poder dirigir as atrizes e a gente se certificar de que elas estavam com a urgência necessária para essa cena, que era uma cena que elas estavam basicamente começando a escapar dos caçadores. Here, come on, here. Get up. We have to go. Get up. No final das contas deu tudo certo e a gente estava pronto para ir para a próxima sequência, que seria a mais desafiadora até aqui. Essa cena era extremamente técnica porque era um plano contínuo, então a gente não ia cortar. E era uma coreografia muito minuciosa entre a Ju e a Catherine, que estavam na parte do primeiro plano, e a Ames, que estava em segundo plano, e ia ser revelada como praticamente uma criatura nesse ponto do filme. The idea is to have Hailey be inhuman at first.
and something totally alien. And that's the reveal. That's why we have the sticks. They elongate her limbs and give that alien feel, almost as if it were a creature. E nesse ponto você tá olhando pra isso e vai falar, nossa, como isso tá ridículo. Mas quando você vê na câmera, funciona porque é um conjunto de enquadramento, trilha sonora e uma série de outras coisas que faz funcionar. A gente tinha conseguido ganhar muito tempo na última cena, sendo extremamente eficiente. Então a gente já tava indo pra próxima com a moral bem alta. E era uma cena em que uma das personagens ia morrer. As minhas maiores inspirações pra esse filme foram Children of Men, do Cuarón, com a fotografia do Emmanuel Lubezki, e O Regresso, do Iñárritu, com a fotografia também do Emmanuel Lubezki. Porque me interessa muito retratar um universo de ficção científica como um documentário e fazer uma justaposição entre o mundo de ficção e a realidade. Tava tudo muito bom pra ser verdade. Enfrentamos o nosso próximo problema. Tínhamos um close-up da bota da Hayley, no momento em que o personagem dela seria revelado, ou seja, um momento importantíssimo. E a bota que eu tinha comprado e trazido aqui pra Washington não tava no set. Eu tive que improvisar, eu olhei pro lado e a bota da nossa maquiadora Nicole funcionava perfeitamente. I've never had so many people help me with shoes at one time. Então ela acabou emprestando a bota dela, e essa hora é muito importante você ter atenção aos detalhes e ambientar a bota da melhor forma possível para que pareça que a personagem tá usando essa bota há muito tempo nesse ambiente. Então a umidade e as folhas eram muito importantes. Claro que não era a escolha ideal, mas era melhor do que uma bota de neoprene da Adidas com uma fita adesiva em cima. Uma parte tão grande no nosso trabalho como filmmakers é resolver problemas que são causados por falta de tempo, falta de dinheiro ou às vezes os dois também. Então a gente constantemente se encontra em situações como essa. Mas o importante é resolver e seguir em frente. E agora tivemos uma cena em que a gente ia usar uma bomba de sangue pra revelar que, na verdade, essa personagem não é humana, ela é um androide. Por isso a cor do sangue dela é diferente. A Nicole fez uma solução de corante biodegradável e conectou ela numa bomba pra parecer que a personagem estava sangrando. It was great. It was very messy. It was really weird to feel the big blood pumping underneath me, but it worked out. Conseguimos ganhar bastante tempo nessa última cena, então estávamos de volta aí no cronograma. E cada minuto conta muito, não só por conta do tempo que a gente tem pra fazer o filme, mas da onde o sol tá posicionado, que a Ana calcula minuciosamente pra cada cena o sol tá numa posição específica, assim ela tem o resultado e a luz que ela quer. Agora chegou a hora do Nico atuar, o nosso ator mirim, porém ele estava com um pouco de dificuldade porque ele estava gostando tanto do que ele estava fazendo que ele não parava de sorrir. Mas, como era uma cena um pouco mais dramática, ele não poderia estar sorrindo necessariamente, então a gente não teve escolha e a irmã dele acabou assumindo. E o que foi muito legal é que no final disso tudo, ele chegou para a irmã dele e falou: "Nossa, Gemma, você realmente é uma atriz muito melhor do que eu." There you go. Let's go over this again. What's the proper shot placement? Aim for the chest close to the left shoulder. Right. Por mais que ela nunca tenha atuado antes, ela tinha um talento muito natural para isso e foi muito bonito de ver ela trabalhar. Have my kids be part of this cool experience with all these cool people here, you know. I mean, I couldn't imagine a better crew, you know, for my kids to get their first exposure to this kind of experience and shooting and everything like that. Last night before bed, we would, you know, lie and talk about everything and how they're absorbing the experience. And I can say that it's been overwhelmingly positive for Nico as well. So both Nico and Gemma. Nico was just completely, you know, consumed with the energy of everything happening, combined with the energy of the nature around, you know, and Gemma, you know, and just now I saw for the first time Gemma on the camera and I saw her level of intensity, you know, and just was like, just completely lit up from the experience. So for me as a dad, to see my kids experiencing life and experiencing the whole range of emotions that come with life, to be able to be present and to be there is again, it's just an absolute huge blessing as a dad. Mano, quando ela entrou no quadro, tipo, saiu o menino e entrou ela, já era. Pra mim, eu olhei e eu falei, ah, é ela. Presença dela. Na hora que ela já fez, ela já tirou. Tipo assim, nem hesitou, já chegou falando. Eu falei... Why do you think that you are acting so great? Honestly, I don't know why, but I'm going to guess why. So they're asking me to display emotions, right? I think about what makes me feel that emotion, and then I think about it while I do it. And you feel comfortable to do it? Yeah. Awesome. Amazing.
Yeah. Cool. Thank you. Nosso dia continuou com ótimo ritmo, por mais que a gente estivesse perdendo luz muito rápido. Queria só fazer uma menção especial para a equipe de câmera, que eu acho que estão entre as melhores equipes de câmera do mundo. A Ana como diretora de fotografia, o Mailson como primeiro assistente, a lá como segundo assistente. A eficiência que eles trabalham, a profissionalidade, a velocidade é assustador. E também estão sempre com um sorriso no rosto, que sempre ajuda bastante em qualquer situação. Tá filmando por isso. Bem que o Fro falou aqui, olha lá, Fro, quem voltou aqui, ó, o Tarzan. O Tarzan, o filmmaker Tarzan. Nossa, você camuflou real aí. Ele tá aí, ó, ele tá aí, ninguém vê ele. Conseguimos, missão cumprida aqui hoje. No final a gente acabou conseguindo fazer mais do que a gente planejava e terminamos antes. Então foi o melhor dos dois mundos. Tá gradativamente, né? A gente tá chegando lá. Tipo, ontem à noite eu tava mal, assim. Eu tava tipo, falando, cara, eu não sei se eu deveria estar aqui fazendo isso. São esses momentos que a gente consegue se adaptar, eu diria. Não diria aprender, mas a adaptação e aprendizado andam lado a lado, né? Eu acho que o que realmente fez com que esse dia virasse, eu acho que foi a trabalhar com as crianças, assim, pela primeira vez. O quanto elas estão abertas a uma experiência nova e um aprendizado e algo assim. Isso, tipo, me motiva a ser assim também, sabe? E é muito legal você ver a consciência de uma criança ainda que tá crescendo, são crianças de 8, 10 anos, ver como elas reagem a coisas diferentes da gente. Começamos o dia seguinte com uma ameaça de chuva iminente, porém, tivemos que continuar de qualquer forma. E o nosso dia começou especificamente na praia, onde a gente faria os takes da Catherine caminhando em direção à floresta e pela primeira vez se deparando com o antagonista da história. Era uma cena em que a gente tinha uma peça muito fundamental de VFX feita por ninguém menos do que o Jalex Rosa, e caso você não conheça, é uma das grandes mentes da nova geração do VFX e o canal dele é absolutamente incrível para quem não conhece. Just a story. Por conta dos imprevistos dos últimos dias, a gente tinha aproximadamente 45 minutos para filmar cenas que eram extremamente técnicas. Nossa atriz, a Catherine, acabou molhando os pés porque ela atravessa o rio em uma cena específica. Usamos uma técnica milenar aí da luva nos pés, a inversão da ordem dos fatores, para conseguir esquentar o pé dela um pouco. No final das contas, pelo menos até então, tinha dado tudo certo. Acabei de chegar da praia, estava com o André. Foi uma aventura, saímos on time. Então estamos on schedule, prontos para o próximo. E é óbvio que a gente não pode falar que as coisas estão dando muito certo, porque logo em seguida elas costumam dar muito errado. É complicado, a gente teve um probleminha aqui. Alguém no time acabou perdendo uma das props que é muito importante, né? Uma coisa muito importante no filme, que a personagem tem que ter isso. E a gente agora estamos no meio da floresta com todo o equipamento. Vamos ter que esperar 2 horas ou mais para ver se a gente consegue resolver essa situação. E o que o Mailson sugeriu, que foi extremamente inteligente, era gravar a expressão da atriz sem a arma, ou seja, essa cena foi sem a arma, e aí depois a gente fazia os inserts com a arma para vender a cena. E esse é o resultado final. E foi a Ames que dirigiu até o hotel 2 horas, conseguiu encontrar e trouxe de volta a arma. It's here now, so let's keep going. You saved the day. You saved the day. A princípio você acha que o Adam, nosso operador de Steadicam, que é um mestre, estava dançando com uma donzela invisível, mas na verdade ele estava praticando uma coisa muito importante. For this shot, it's going to be a Steadicam on kind of a wide lens, so I was just walking the path back and forth to kind of clear any sticks or rocks and bumps, and since I'm going backwards, I just want to make sure that I can get the angle without slipping. But yeah, should be a really cool shot. Existe uma possibilidade de serrote aí, hein? Passa o serrote! It's actually solid. Really good. Brazilian approved. Tá aí um lugar que eu acho que o bonde do serrote nunca achou que ia chegar, nas florestas de Washington, meu amigo. A Gemma estava prestes a fazer sua última cena e a Ju, que é formada em Yale, deu alguns insights pra ela sobre a atuação que eu achei extremamente interessante e queria compartilhar aqui com vocês. Just told her to imagine that you see someone like your brother, her baby brother who she takes care of, and imagine when he was ever hurt in the woods when he was playing. What does she
feel when she sees that? And she immediately said, I feel scared and I feel really sad. And I said, so imagine that you don't know what it is and you look in the woods and you walk and you see your baby brother Nico hurt, and that feeling of scared, of fear, of sadness, and to just admit the truth. And she immediately knew what that was. She was instinctual about it. She did it, and yeah, it was great. Uma coisa bem impressionante que a Ju fazia antes de entrar numa cena é como a personagem estava doente, você já começava a ouvir ela respirando de uma forma específica. Então era muito interessante você ver como o papel dela transcendia a cena muitas vezes. Infelizmente, por conta desses imprevistos, a gente não conseguiu gravar a última cena na montanha que a gente queria, então a gente teve que adaptar e essa se tornou agora a última cena do filme. A transition into something that was more conducive to calmness, but it still reminds me that the hunter is still here. Because I'm kind of a little predatorial, like exploring. Yeah. Which is good. I mean, that's possibly the only dynamic that I see that we can explore here. Essa foi a cena mais difícil da gente gravar porque a intensidade emocional era muito grande, dependia muito do movimento de câmera que a Ana coordenou comigo e com o Adam, que é o operador, mas no final acho que a gente teve o resultado que a gente precisava, por mais que não tenha sido o final ideal e a gente tenha cortado mais cenas do que a gente gostaria de ter, acabamos concluindo o filme de uma forma positiva. E um fato curioso pra vocês é que quando ela conecta o núcleo de energia, o rosto dela começa a ter um pouco mais de cor. Não sei se vocês separaram isso, mas tá aí um fato curioso que nosso colorista Nabil fez brilhantemente bem. Fala comigo, amigão. Mano, terminamos, velho. O último. A luz tá terminando. Tivemos que mudar o final do filme faltando 15 minutos pra gravar a última cena. Porque não deu, enfim, a gente teve vários contratempos hoje também, não deu tempo. Mas deu tudo certo. Graças ao meu Jesus de Pirapora. Can you believe? Eu não acredito. Deu certo. Deu certo. Nossa. Ai, depois. Foi um parto, mano. We got it! Woo! We have it! Come here! Family hug. Come, Nico! Nico! Nico, you're part of this, man. Come to the hug over here. With your world. Nós entramos num festival para provas de conceito da American Cinematheque, que é a instituição de cinema mais prestigiada da América do Norte, com apoiadores como Tarantino, Scorsese e muitos outros diretores. Então foi um momento indescritível pra gente. Estamos indo comemorar no Sushitama, que é o nosso restaurante predileto. Mas logo depois da notícia, era hora de trabalhar muito para sedimentar o conceito do meu primeiro longa-metragem e na hora de chegar no festival, chamar a atenção dos maiores estúdios do mundo. Foram meses em que precisei cuidar muito da minha criatividade e também da minha saúde. We've spent many hours and days sifting through your incredible imagination, trying to find a cohesive thread through your philosophy. And I think we've finally cemented it into a structure. As a screenwriter, that's all I give a shit about at this stage. Everything good will come from that. E durante essa preparação eu fiz mentorias com diretores como Damien Chazelle, que foram incríveis. São 3 da manhã, não consegui dormir, então tô montando o teleprompter aqui pra gente gravar o Statement of Intent, que vai ser um dos vídeos mais importantes que os investidores vão assistir depois que passar o They Come From The Sky no festival.
Claro que a gente não espera muita coisa de um festival, por mais que ele tenha um nome muito conceituado, mas o que aconteceu superou todas as minhas expectativas. Foi não só por conta do curta, mas também por conta do pitch, que era a visão que eu tinha pro longa-metragem, que passou logo em seguida do nosso curta-metragem. E esse foi um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida, que logo que eu saí da sala de cinema, tinha um cara com uma jaqueta de couro e a mão esticada pra me cumprimentar, falando as coisas mais incríveis do filme que a gente tinha feito. Ele perguntou se a gente podia trocar contatos. Logo que ele escreveu a empresa que ele trabalha no meu celular, foi extremamente emocionante pra mim, porque era um estúdio que, claro que eu não posso mencionar o nome, mas imaginem que esse é o nível de estúdio que você só vê quando você entra numa sala de cinema pra ver os maiores filmes do ano. E atualmente temos uma grande produtora desenvolvendo o longa-metragem junto comigo. Eu espero em breve poder trazer a notícia de quando vamos começar a gravar esse filme. E em paralelo, a Ana entrou num programa mais competitivo no mundo para diretora de fotografia e fez um curta com a produção executiva da Issa Rae, estreando no estúdio da Sony aqui em Los Angeles. Mas no final das contas, esse não é o motivo pelo qual eu faço filmes. Eu faço filmes pelas experiências e pelas pessoas que eu conheço ao longo do caminho.